Você não vai dar risada, né? Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Pedrini, eu estou fazendo essa série de vídeos sobre o meu mestrado em Cambridge e como que eu apliquei e como foi o meu processo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a estratégia de seleção dos mestrados e das universidades. Quero compartilhar com vocês os tipos de mestrados e como encontrar os requisitos para cada programa. Quero falar sobre as estratégias de seleção e quais são os aspectos a ser levados em conta, o que eu levei em conta quando eu fui aplicar para o mestrado. E eu também quero falar sobre aspectos pessoais que é interessante a gente ter em mente quando a gente vai aplicar para um mestrado fora do país. Tem uma dica no final também. Sobre os tipos de mestrados, existem os mestrados acadêmicos e os mestrados profissionais. Os mestrados profissionais, normalmente eles são um MEng, Master of Engineering, ou um MBA, por exemplo. Existem os mestrados acadêmicos, em que normalmente eles são Master of Science, e neles a maior parte do tempo você passa fazendo uma pesquisa com um professor, um supervisor e poucas aulas. Os mestrados profissionais, eles são mais focados em aulas. Você pode sim ter que fazer uma dissertação, mas o foco são as aulas para o mercado de trabalho, não para uma carreira na academia. Quando você for pesquisar um mestrado, você tem que saber o seu viés, se o seu viés é mais acadêmico, se o seu viés é mais profissional, você quer trabalhar em uma empresa, para decidir qual linha você gostaria mais de seguir na sua carreira. Uma vez que você saiba quais são os tipos de mestrados que você gostaria de fazer, existem alguns requisitos, alguns requerimentos que as universidades colocam na hora de aplicar, que você tem que ter em mente. O primeiro deles são os níveis de inglês, principalmente nível de inglês a ser comprovado com provas internacionais, como o TOEFL e o IELTS. Também tem requisitos de notas e requisitos, alguns mestrados, requisitos de nacionalidade. Vou mostrar aqui um exemplo do mestrado que eu apliquei. Então esse é o mestrado do MPhil Engineering for Sustainable Development da Universidade de Cambridge. Se você olhar aqui em requisitos, existem os requisitos de idioma, o IELTS e o TOEFL, as notas que são necessárias, e também requisitos de nota. Isso daqui vai variar de universidade para universidade, mas normalmente algo entre 8 e 9 de média, no padrão brasileiro, é algo considerado aceitável pelas universidades internacionais. Mas a maioria das universidades tem um sistema de conferência das qualificações do Brasil para você saber se você seria competitivo na sua aplicação. Então, por exemplo, aqui na Universidade de Cambridge eles têm um sistema de qualificação internacional. Você consegue selecionar o Brasil e consegue ver aqui que uma nota entre 8 e 9 é o que eles consideram aceitável para aplicar para esse mestrado. Uma vez que você sabe qual é o viés de mestrado que você quer ter, se é mais acadêmico ou se é mais profissional, e você tem uma ideia se você tem os requisitos para aplicar para os mestrados, a seleção dos mestrados e das universidades pode ter algumas estratégias. Você pode ir para um viés de eu gosto de um país, eu quero estudar naquele país, por exemplo, quero morar nos Estados Unidos, vou fazer uma universidade nos Estados Unidos, faz muito sentido para ter uma carreira naquele país. A estratégia que eu utilizei, que eu queria compartilhar com vocês, é de analisar questões de disponibilidade de funding, de qualificação da universidade e de viabilidade financeira, ou seja, custo mais baixo dos mestrados. Para chegar nessa análise, a primeira coisa que eu fiz foi analisar alguns sites internacionais que fazem ranking de universidades. Um deles que eu utilizei foi o QS. O QS é uma plataforma super interessante que você consegue analisar as universidades que foram ranqueadas por diversos aspectos como empregabilidade, sustentabilidade, quantidade de pesquisas. Eles fazem uns rankings tanto gerais quanto por aspectos específicos, como por exemplo ranking de MBAs, ranking de temas específicos. Então, por exemplo, você pode, se você tem um interesse em artes, você consegue ver um ranking das universidades de artes, ou você tem um interesse em inteligência artificial, por exemplo, você consegue ver o ranking das universidades que tem mais publicações, tem um foco maior nesse tema. Diferentemente do Brasil, no exterior, muitas vezes as universidades têm um foco específico. Uma universidade reconhecida pela pesquisa e pelo histórico de desenvolvimento tecnológico ou de desenvolvimento em uma área específica. Então, por exemplo, esse daqui é um ranking das universidades com maior foco em inteligência artificial. E se você pesquisar as universidades com maior foco em medicina, vai sair diferente esse ranking.
Existem outros rankings, como por exemplo o do Times Higher Education, muito similar, só que cada ranking ele vai trazer análises específicas com um foco maior em algum tema ou algum aspecto da universidade. O interessante é você analisar esses rankings, esses sites, para encontrar as universidades que têm um foco na sua área de interesse e talvez te direcionar na seleção dessa universidade. Algo que vale a pena mencionar é que esses sites, essas instituições, muitas vezes elas fazem eventos, e eventos no Brasil, aqui tem em São Paulo e Rio de Janeiro, em que recrutadores e pessoas dessas universidades vêm para o Brasil para conversar em pessoa com os alunos que querem estudar, né, os futuros alunos que querem estudar nessas universidades. Vale a pena conferir, caso você tenha interesse em ter contato com essas pessoas, com essas universidades, antes mesmo de começar a aplicar. Uma vez que eu olhei para esses sites e identifiquei aquelas universidades que tinham maior afinidade com os temas que eu gostaria de estudar, o que eu fiz foi analisar com outros dois aspectos. Então, esses sites, eles basicamente, eles são o reconhecimento internacional dessas universidades. Então, a gente tem aqui o QS, o da Times, eles são o reconhecimento dessas universidades internacionalmente ou a sinergia que tem com aqueles tópicos que você quer estudar. Os outros dois aspectos que eu levei em consideração foram a disponibilidade de funding, ou seja, o quanto que aquelas universidades poderiam oferecer de bolsas, scholarships, awards, para garantir a viabilidade financeira de estudar numa dessas universidades. E o terceiro era o custo. O que eu percebi foi que é muito difícil a gente ter universidades que estão na intersecção desses três aspectos. Ter um alto reconhecimento internacional naquele tema de interesse seu, ter muita disponibilidade de funding e ter um custo baixo de custo de vida e de custo do mestrado em si. Existem universidades sim que têm alto reconhecimento e com muito funding, mas dificilmente eles têm um custo baixo. Tem universidades que têm um reconhecimento e um custo baixo, mas pouco funding, e assim por diante. Então a minha estratégia foi selecionar uma quantidade de universidades para eu aplicar, de forma a maximizar as minhas chances de atingir o meu mestrado, conseguir o mestrado, mas também ter uma universidade de alto reconhecimento, com funding ou um baixo custo. Então o que eu fiz foi selecionar de 3 a 5 universidades, sendo que 1 a 2 seriam as minhas universidades top, ou seja, eu estaria priorizando o reconhecimento sobre funding e custo. Eu teria de 1 a 2 que seriam as minhas targets, ou seja, não necessariamente eu estaria buscando uma universidade com alto reconhecimento, mas eu estaria buscando universidades que teriam uma viabilidade financeira para eu conseguir estudar naqueles mestrados, e uma que seriam a minha safety. Ou seja, eu gostaria de ter uma universidade para garantir que no final das contas eu ia ter um mestrado para cursar. O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês são os aspectos pessoais que fazem sentido a gente analisar, ou pelo menos fez sentido eu analisar quando eu estava pensando no mestrado, que são aspectos específicos de cada pessoa e vai variar se faz sentido ou não para você pensar nesses pontos. Mas, por exemplo, a imigração possível naquele país, como que é o processo de imigração, se é fácil, não é fácil, como que é o local onde você vai estudar, a cidade, se é algo que te atrai ou não te atrai, você tem um interesse mais na cultura europeia, você tem um interesse maior na cultura americana. Isso pode influenciar você na hora de decidir qual mestrado ou qual universidade você quer aplicar. Também a empregabilidade possível de se ter quando você terminar aquele mestrado, naquela região, naquele país. A última coisa que eu queria falar, na verdade, é uma dica. Quando vocês estiverem pesquisando mestrado, eu diria para vocês ousarem sonhar com aquilo. Ousem sonhar e imaginar vocês naquela situação, naquele mestrado, naquele país, imaginar conseguindo aquilo. Mas quando vocês sonharem, eu diria sonhem de olhos abertos. Busquem aquilo com um olhar positivo e pesquisem, mas aproveitem também essa imaginação, esse sonho que vocês têm. No próximo vídeo eu quero falar sobre o Personal Statement, que é um dos principais documentos que você tem que criar para enviar no seu application. É muito importante, então se inscreve no canal, deixa um like se você gostou, para você não perder o próximo vídeo em que eu vou explicar mais a fundo como criar a estrutura do Personal Statement
e como é importante para você ter a sua história bem contada no seu application. Abraço!